pessoal, bom dia. Eu sou o professor Roque Alves, sou professor de Biologia e na aula de hoje nós vamos falar sobre um dos ramos da ecologia, que é uma ciência responsável pelo estudo das relações dos seres vivos com o meio ambiente. E essa parte da ecologia que a gente vai estudar são as relações ecológicas. Tratam-se das relações que existem entre os seres vivos desse planeta. Bem, existem dois tipos de relações ecológicas que existem na natureza. São as chamadas de relações harmônicas, em que há benefício para ambas as espécies envolvidas ou para uma delas pelo menos, ou seja, uma relação harmônica é aquela relação onde não há prejuízo para nenhum dos seres vivos envolvidos, certo? E a relação desarmônica, onde um dos seres vivos vão sair prejudicados dessa relação, certo? Então você tem as relações harmônicas e as relações desarmônicas. Tanto as relações harmônicas quanto desarmônicas, elas podem acontecer dentro da mesma espécie ou entre espécies diferentes. As relações existentes dentro da mesma espécie são chamadas de relações intraespecíficas, certo? Intraespecíficas são relações que acontecem dentro da mesma espécie. Essas relações intraespecíficas, elas podem ser tanto harmônicas quanto desarmônicas, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre relações harmônicas intraespecíficas, ou seja, relações harmônicas que acontecem dentro da mesma espécie. E são dois tipos, são as colônias e as sociedades. Nós vamos diferenciar o que é uma colônia e o que é uma sociedade, certo? Bem, pessoal, a principal característica dos seres vivos que vivem em colônia é que os seres vivos que vivem em colônia são anatomicamente ligados uns aos outros, certo? Eles ficam anatomicamente, a anatomia deles é ligada, um ser vivo é ligado no outro anatomicamente, o que caracteriza uma colônia. Por que eles são ligados? Geralmente eles se reproduzem por brotamento, que é um tipo de reprodução assexuada, onde um ser vivo nasce ao lado do outro, e assim formando as grandes colônias. São vários seres vivos que vivem em colônias, né? Aqui nós temos as anêmonas, os corais vivem em colônia, certo? Os corais, nós temos vários seres vivos aquáticos, as bactérias formam colônias, os fungos formam colônias, e a principal característica dos seres vivos que vivem em colônias é que eles são anatomicamente ligados uns aos outros, certo? Aqui, por exemplo, eu tenho o exemplo de uma esponja do mar, certo? Que realizou esse tipo de reprodução assexuada chamada de brotamento, formando vários brotos ao seu lado. Isso é um tipo de reprodução assexuada. Só lembrando que a reprodução assexuada forma seres vivos geneticamente idênticos. Bem, outro tipo de relação harmônica que acontece dentro da mesma espécie são as chamadas de sociedades. Diferentemente das colônias, as sociedades dos seres vivos não são anatomicamente ligados. E uma característica muito interessante das sociedades é que dentro de uma sociedade existe hierarquia, existe divisão de trabalho, certo? Nós vivemos em sociedade, nós seres humanos somos da mesma espécie e vivemos em sociedade. Como você sabe, na nossa sociedade existe hierarquia e existe divisão de trabalho, como qualquer outra espécie que existe na natureza, certo? Vou mostrar alguns exemplos de sociedades para vocês. As sociedades, elas podem ser temporárias ou permanentes. Alguns seres vivos vivem em sociedades temporárias, como aqui, os gnus, mamíferos africanos que migram em sociedade, certo? As aves migratórias, né, que para atravessar os oceanos, chegar em outros continentes, elas precisam migrar em sociedade, né? Por isso que elas voam nesse formato aqui, porque juntas e voando nesse formato, elas conseguem chegar a continentes, passar milhares de quilômetros voando, isso porque vivem em sociedades temporárias. Certo? Aqui outro exemplo de sociedade temporária, que é a sociedade dos pinguins. Os pinguins, eles vivem juntos aqui, no caso, para ter um maior aquecimento, para que eles não morram congelados. O calor produzido por eles, certo, fica mantido em meio a essa população, o que faz com que todos os seres vivos permaneçam vivos e não sejam congelados. É uma estratégia de sobrevivência que esses seres vivos criam para conseguir suportar essa temperatura tão fria
dos polos, certo? Bem, mas as sociedades mais comuns, com certeza, são a sociedade dos insetos, os insetos sociais. Nitidamente você vê a divisão de trabalho acontecendo dentro dos insetos sociais. Por exemplo, a sociedade das abelhas ela é dividida em 3 castas, que são as operárias, as rainhas e os zangões, certo? O quê? É uma divisão de trabalho que existe dentro da colmeia, certo? Rainha, operária e zangão. Aqui nós temos, por exemplo, a sociedade das formigas também, onde existe divisão de trabalho. Existem as formigas obreiras, as formigas soldados que defendem o formigueiro, certo? As rainhas e os machos que são férteis, são passíveis de se reproduzir, certo? Enquanto as obreiras e os soldados são estéreis, não têm capacidade de se reproduzir. Ou seja, cada ser vivo desempenha uma função dentro da sociedade. Aqui nós temos um outro exemplo de sociedade, que é a sociedade dos cupins, onde você tem os cupins obreiras, certo? E você tem a rainha, que tem um abdômen atrofiado para a postura de ovos. São seres vivos da mesma espécie, só que apresentam funções diferentes, divisão de trabalho dentro de uma sociedade. Isso que caracteriza uma sociedade, pessoal. As relações harmônicas, como eu disse para vocês, podem acontecer dentro da mesma espécie ou entre espécies diferentes. Agora nós vamos falar sobre relações harmônicas interespecíficas. Interespecíficas são relações que acontecem entre espécies diferentes. E nós temos 4 exemplos principais aqui, que é o mutualismo, protocooperação, comensalismo e inquilinismo. Vamos aprender a diferença de cada uma delas. Primeiramente, vamos falar do mutualismo. O mutualismo é uma relação onde os 2 seres vivos envolvidos se beneficiam, só que a principal característica do mutualismo é que é uma relação obrigatória entre os seres vivos envolvidos, ou seja, eles conseguem sobreviver porque eles vivem juntos. Um exemplo clássico de mutualismo são os líquens, que é uma associação entre uma alga e um fungo, certo? Esses 2 seres vivos só conseguem sobreviver porque eles vivem em mutualismo. Eles se ajudam mutuamente, certo? Mas eles não conseguem viver separadamente. A alga não consegue viver sem o fungo. É o que caracteriza o mutualismo, uma associação obrigatória entre seres vivos. Exemplo são os líquens aí. Aqui mais exemplos de líquens. Bem, outro exemplo de mutualismo muito importante para a natureza é esse chamado de bacteriorhiza. É uma associação de bactérias do gênero Rhizobium com raízes de plantas leguminosas, certo? Essas bactérias do gênero Rhizobium fazem a chamada de fixação do nitrogênio, que é retirar o nitrogênio atmosférico e tornar esse nitrogênio passível de ser absorvido pelas raízes das plantas, certo? Só lembrando que o nitrogênio é um elemento fundamental para a construção dos aminoácidos que formam as proteínas. E quem faz a retirada do nitrogênio do ar e transforma ele em compostos que podem ser absorvidos pelas plantas são essas bactérias do gênero Rhizobium. Elas participam do chamado ciclo do nitrogênio, certo? Então aqui elas formam nódulos nas raízes das plantas, auxiliando a planta a absorver o nitrogênio, que é tão importante para a estrutura corporal, para o funcionamento de todo o organismo desse ser vivo, certo? Um outro exemplo de associação mutualística que acontece com plantas é a chamada de micorriza. Micor vem de fungo, então é uma associação que existe entre fungos e raízes de plantas, certo? Os 2 seres vivos saem beneficiados. Os fungos, pessoal, eles auxiliam na absorção de água, certo? Os fungos são ótimos para absorver água, então eles ficam associados à raiz de plantas, à raiz das plantas, auxiliando ela a absorver água. Em troca, o fungo captura a glicose que é produzida pela planta na fotossíntese. Então, é uma associação mutualística. A planta não vive sem o fungo e o fungo não vive sem a planta. Uma relação obrigatória, caracterizando um exemplo clássico de mutualismo, certo?
Mas o mutualismo ele não existe somente nos vegetais, nas algas, acontece também nos animais, certo? Por exemplo, eu tenho uma associação mutualista que existe no cupim, onde alguns protozoários do tipo tricolinfa, eles ficam dentro do intestino do cupim e auxiliam na quebra da celulose, que é o alimento dele. O cupim, sozinho, ele não consegue quebrar a celulose e a glicose, certo? Quem faz isso são protozoários que ficam localizados no seu intestino, certo? Que fazem essa quebra da celulose para ele. Uma associação obrigatória. A tricolinfa ganha abrigo e alimento e o cupim consegue quebrar a celulose, que é tão importante para a sua alimentação, certo? Outro exemplo de mutualismo é o exemplo que existe com os animais ruminantes e as bactérias que auxiliam na digestão da celulose. Assim como acontece com o cupim, alguns animais ruminantes, eles contêm bactérias em seu estômago que fazem a quebra da celulose, que é tão importante, que é a fonte de alimento deles, transformando celulose em glicose, que é fonte de energia para esses seres vivos. Olha lá, quebrando a celulose, né, presente na matéria vegetal, em troca recebem abrigo e alimento, essas bactérias, esses micro-organismos. Diferente do mutualismo, que é uma associação obrigatória entre dois seres vivos, a protocooperação, os dois seres vivos também saem beneficiados, só que na protocooperação eu não tenho uma relação obrigatória entre os seres vivos, certo? Eles podem viver separadamente, mas preferem essa associação para melhorar, aumentar a sua qualidade de vida. Um exemplo clássico de protocooperação é o que existe com o crocodilo e o pássaro palito, né? O pássaro palito comendo os restos de comida do crocodilo, que ficam entre os dentes do crocodilo, o que é benéfico para ele, certo? E o crocodilo, ele recebe aí uma ajuda, né, para evitar com que esses pedaços de carne que ficam entre os dentes possam causar algum problema na dentição dele, que é muito prejudicial para a sua alimentação, certo? Enquanto isso, o passarinho ganha um alimento no lugar estratégico, certo? Aqui nós temos outro exemplo, que é da garça e do gado, né, que ficam a garça se alimentando dos parasitas, dos carrapatos que vivem no gado, certo? Com isso, o gado perde esses parasitas que lhe causam prejuízo. A mesma coisa acontece com o búfalo e outros animais ruminantes. Quando você anda pelo campo, você sempre vê o boi com alguns animais em volta dele. Isso é um exemplo clássico de protocooperação, certo? Outro exemplo de protocooperação é que existe entre o pulgão e a formiga, certo? O pulgão ele é um parasita vegetal, ele se alimenta da seiva elaborada da glicose produzida pelas plantas, certo? E libera uma secreção anal de sabor doce. Essa secreção anal de sabor doce é de interesse da formiga. Então a formiga protege o pulgão dos seus predadores para adquirir essa secreção doce que é tão importante na alimentação delas. Outro exemplo de protocooperação, assim como as estações de limpeza, que são peixes que fazem a limpeza, tiram os parasitas de outros animais. Os exemplos de protocooperação na natureza são vários, você pode ver em vários tipos de ambientes. A protocooperação se diferencia do comensalismo. No comensalismo, um ser vivo sai beneficiado e o outro ser vivo sai neutro, ou seja, ele não é prejudicado nem beneficiado com a relação. O exemplo mais comum de comensalismo é o que existe entre a rêmora, que é esse peixinho aqui, e o tubarão, certo? A rêmora é uma espécie que eu chamo de espécie comensal. O que é uma espécie comensal? Uma espécie que come os restos de comida de um outro ser vivo, certo? Enquanto a espécie hospedeira, aqui, que é o tubarão, ele não ganha nem perde nada. Então, enquanto a rêmora come os restos de comida do tubarão, o tubarão não ganha absolutamente nada. Então, há benefício para um dos seres vivos, mas não há prejuízo para nenhum dos dois. O que caracteriza essa relação chamada de comensalismo, onde um ser vivo come os restos de comida deixado por um outro ser vivo. Aqui, ó, um exemplo clássico, a raia e vários tipos de peixes comensais aí se alimentando dos restos de comida. Aqui um outro exemplo de relação harmônica entre espécies diferentes
essa que eu chamo de epifitismo. O epifitismo não deve ser confundido com parasitismo vegetal. O que é o epifitismo? O epifitismo é quando uma planta vive sobre outra planta sem parasitar. O principal dos motivos é para melhor absorção da luz solar, que é tão importante para a fotossíntese. Então, uma planta epífita, que você tem vários exemplos, como as orquídeas, as bromélias, são plantas que vivem sobre outras plantas sem parasitar. Estão sobre outras plantas porque lá elas têm mais chance de sobreviver, mais chance de adquirir uma maior quantidade de luz solar. Um outro exemplo de relação harmônica entre seres vivos de espécies diferentes é essa que eu chamo de inquilinismo. É quando um ser vivo literalmente vive dentro de outro ser vivo, utiliza um ser vivo como abrigo. É o caso do Fierastre, que é chamado de peixe-agulha, e o pepino do mar. O Fierastre, ele tem como habitat o pepino do mar, então ele entra lá dentro, sobrevive e fica dentro do animal ali, que é um exemplo de inquilinismo, certo? O peixe-palhaço e a anêmona também é um exemplo de inquilinismo, certo? Um ser vivo vivendo dentro do outro. Qualquer tipo de exemplo que você vê de um ser vivo utiliza o outro como moradia é um exemplo de inquilinismo. Bem, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as relações desarmônicas, que são as relações em que há prejuízo para um dos seres vivos envolvidos, certo? Pelo menos um deles. As relações desarmônicas, assim como as harmônicas, elas podem acontecer dentro da mesma espécie, sendo chamadas de relações intraespecíficas, ou entre espécies diferentes, chamadas de relações interespecíficas, certo? A primeira relação que nós vamos estudar é a relação desarmônica que acontece dentro da mesma espécie. O primeiro exemplo é essa chamada de competição. Competição entre seres vivos da mesma espécie. Por que dois seres vivos da mesma espécie competiriam? Certo? Competiriam por espaço, por alimento, por fêmeas, certo? Então, você já pode ver, você percebe na natureza a disputa entre machos, por fêmeas, por território, certo? E cada ser vivo aí brigando pelo seu território, sendo da mesma espécie. É um tipo de competição chamada de competição intraespecífica, certo? Olha aqui outro exemplo, animais da mesma espécie brigando por espaço, ou alimento, ou domínio dentro da sociedade. Um outro exemplo de relação desarmônica que acontece dentro da mesma espécie é o canibalismo. É quando um ser vivo se alimenta de outro da mesma espécie. Isso é muito comum entre insetos, certo? Como a viúva negra, o caso clássico da viúva negra. O louva-a-Deus também é um inseto canibal, muitas das espécies, certo? Alguns ratos, por exemplo, quando a população está muito grande, os pais comem os próprios filhotes para diminuir essa população. É um exemplo de canibalismo também, certo? E nós já tem registros de canibalismo dentro da espécie humana, seres vivos, seres humanos, canibais, várias tribos, já se tem relatos de tribos canibais que existem ainda, que existem ou já existiram. E pessoal, aqui eu tenho um exemplo de relação desarmônica que acontece entre seres vivos de espécies diferentes. É a competição, ela pode acontecer dentro da mesma espécie ou entre espécies diferentes. Quando duas espécies possuem o mesmo habitat e o mesmo nicho ecológico, se alimentam da mesma coisa, duas espécies diferentes vão competir. Isso é um tipo de competição chamada de competição interespecífica. É uma relação desarmônica também. Aqui, por exemplo, as hienas, e os felinos que vivem na África, eles competem pelo mesmo alimento. Têm o mesmo nicho ecológico, vivem no mesmo habitat, então eles vão competir pelo espaço, pelo alimento, por tudo. Um outro exemplo de relação desarmônica entre espécies diferentes é o chamado de predatismo, onde você tem o chamado de predador e presa, certo? O predador é aquele ser vivo que se alimenta da presa. A presa é o ser vivo que serve de alimento para o predador. Aqui eu tenho o exemplo do tubarão se alimentando de uma foca, de um felino se alimentando de uma zebra. Predador e presa é um exemplo de relação desarmônica chamada de predatismo.
que é conceituado como um ser vivo, utilizar o outro de espécie diferente para servir de alimento, certo? O ser humano, por exemplo, é um grande predador, se alimenta de vários tipos de seres vivos. Bem, existem estratégias para que se evite o predatismo. Vários seres vivos criam estratégias evolutivas, certo? Para que eles possam sobreviver aos seus predadores. Um exemplo clássico aqui nós temos o chamado da borboleta coruja, né? Que ela se disfarça de coruja, né? Abrindo suas asas e assim ela afasta os seus possíveis predadores. É uma estratégia contra o predatismo chamada de mimetismo. É quando um animal imita outro animal, certo? Para ter mais chance de sobrevivência, certo? O exemplo mais clássico é o da coral verdadeira e o da coral falsa. A coral verdadeira é um exemplo de réptil que tem um veneno muito potente, capaz de matar, certo? Enquanto a coral falsa, ela não tem veneno nenhum, mas pelo fato dela ser muito parecida com a coral verdadeira, ela não é predada pelos outros animais, certo? É um exemplo de mimetismo, o animal imitando o outro animal, no caso a coral verdadeira, para conseguir sobreviver. Ela só consegue sobreviver, a coral falsa, porque ela se parece muito com a coral verdadeira, que é muito venenosa, apesar dela não ter veneno algum, certo? A camuflagem é um outro exemplo para evitar o predatismo. A camuflagem é quando o ser vivo se confunde com o ambiente que ele vive, certo? A camuflagem ela pode ser dividida de duas formas. A homocromia é quando o ser vivo se parece, tem a cor do ambiente que ele vive, ou homotipia, quando além da cor, o ser vivo assume a forma do ambiente. Vamos ver alguns exemplos, né? Aqui nós temos o exemplo de homotipia e homocromia feito pelo louva-a-Deus, onde ele se confunde com a folha aqui que está no fundo, certo? Esse exemplo é um exemplo de camuflagem. Camuflagem, o ser vivo se confundindo com o ambiente. Por exemplo, nós temos o exemplo do bicho-pau, certo? Que ele parece muito com um graveto. Isso é um exemplo clássico de camuflagem. O ser vivo faz isso para evitar de ser predado, certo? Aqui, ó, a borboleta se disfarçando, vários exemplos de insetos aqui, ó, o grilo com sua homotipia, homocromia, imitando as cores do ambiente, a borboleta aqui. Talvez alguns de vocês não consigam observar os seres vivos que estão aqui, de tão bem camuflados que eles estão, certo? Aqui, ó, outro exemplo de homotipia, quando o ser vivo imita a forma do ambiente, né? É desse cavalo marinho, conhecido como dragão do mar. O porco, ele consegue rapidamente modificar sua cor e se adaptar à cor do ambiente. São animais que conseguem se camuflar muito bem, né? Os animais que vivem nos polos, por exemplo, eles têm a cor branca para facilitar a predação, né? Para auxiliar com que eles fiquem, não sejam tão visíveis para os outros animais, certo? É a camuflagem, pessoal, para evitar a predação. O predatismo é uma relação desarmônica, certo? Onde o animal se alimenta do outro. O parasitismo é uma outra relação desarmônica, certo? Onde o chamado de parasita se hospeda dentro do corpo do hospedeiro. No caso do parasitismo, ele pode ser dividido em dois, que é o endoparasitismo, quando o parasita ele fica no hospedeiro dentro do corpo do hospedeiro, certo? Como é o caso aqui das lombrigas, do Trypanosoma cruzi, certo? Que fica na corrente sanguínea. São exemplos de endoparasitas. É uma relação desarmônica, certo? Como também nós temos os ectoparasitas, que são seres vivos que ficam do lado de fora do nosso corpo parasitando, certo? Exemplo aqui, ó, do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, onde a fêmea, né, é hematófaga, ela se alimenta de sangue, né? O barbeiro também, causador da doença de Chagas, é um hospedeiro, um ectoparasita, quer dizer, o carrapato, o pulga. Então nós temos vários exemplos de parasitas, que é uma relação desarmônica, como a gente está explicando. O parasitismo ele não existe somente no reino animal, né? Existem plantas parasitas, como a erva de passarinho, que ela tenta sombrear uma outra planta, certo? Buscando evitar que aquela planta consiga luz solar, certo? Então ela acaba matando a planta,
escalando por ela, certo? Assim faz esse tipo de planta. O que é diferente dessa outra planta chamada cipó-chumbo, que é uma planta que consegue extrair aí a glicose produzida pela planta na fotossíntese, podendo causar a morte da planta. Um outro exemplo de relação desarmônica é essa chamada de amensalismo ou antibiose, né? Aqui nós temos um exemplo de amensalismo, certo? Que é a chamada de maré vermelha. A maré vermelha é um fenômeno natural produzido por seres vivos unicelulares, microalgas, conhecidas como pirrofícias ou algas de fogo, que no momento da reprodução elas liberam substâncias tóxicas, certo? E essas substâncias tóxicas podem causar um desequilíbrio ecológico natural, certo? Então o amensalismo é isso, é quando você tem um ser vivo que libera uma substância tóxica que impede o aparecimento de um outro ser vivo, que mata os outros seres vivos. Nós temos vários exemplos de amensalismo na natureza, como algumas plantas que liberam suas folhas para o solo e impedem o aparecimento de outros, algumas bactérias que liberam toxinas, certo? E isso tudo são exemplos de espécies que realizam o amensalismo. Bem, pessoal, isso daqui é o esclavagismo, é um outro tipo de relação desarmônica onde uma espécie escraviza a outra, certo? Para a sua sobrevivência. Um exemplo clássico é o que acontece com o cuco, né? Que ele deposita os seus ovos dentro do ninho de outro passarinho e aquele outro passarinho, certo? Cuida dos seus filhotes, faz todo o cuidado parental que a mãe cuco não faz. É um exemplo de esclavagismo, uma relação desarmônica que acontece entre seres vivos de espécies diferentes. Muito obrigado.